Oi, tudo bem? De acordo com dados do IBGE, o Brasil tem cerca de 2.400.000 pessoas com o transtorno do espectro autista. Para além dos dados, a impressão que a gente tem é que o número de diagnósticos só tem aumentado nos últimos anos. Sobre o assunto, eu converso com o pediatra Renato Santos Coelho. Ele é especialista em pediatria do desenvolvimento e do comportamento infantil e fala conosco de Porto Alegre. Tudo bem, Renato? Tudo bem. O que é o transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil. Então, é um tipo de condição de funcionamento da mente do que a gente chama das pessoas atípicas e que, como o próprio nome diz, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o indivíduo já vem desde uma fase muito precoce da sua vida apresentando características de que a mente dele funciona de uma forma diferente. Da mesma forma, muitos indivíduos se caracterizam por um atraso do neurodesenvolvimento. Principalmente, a grande maioria dos indivíduos, a primeira manifestação é na área da comunicação, da linguagem e da fala. Então, em torno de 80% dos casos se apresentam com atraso na fala. E isso é o que motiva muitas vezes os pais a procurarem atendimento. Tem uma pequena parte desses indivíduos que não apresentam atrasos do neurodesenvolvimento, sim, mas é uma característica desse transtorno do neurodesenvolvimento que se caracteriza por uma dificuldade de interação social, uma dificuldade de comunicação social. Muitos consideram isso como uma deficiência social, né? Quando eu digo muitos, porque a grande maioria considera sim, tem alguns neurocientistas, alguns especialistas que acham que não chega a ser considerado como uma deficiência, mas, de uma maneira geral, sim, se entende que desta forma. É impressão ou, de fato, aumentaram os diagnósticos de TEA no Brasil? Sim, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Nos últimos 20, 30 anos, vem se percebendo nitidamente um aumento gradativo do número de pessoas com esse diagnóstico. Há um consenso dos neurocientistas, né, de que 80%, 90% se justifique porque houve uma mudança do que a gente considerava o autismo do passado, o chamado autismo de Kanner, porque Kanner foi um psiquiatra austríaco que descreveu os primeiros casos naquela série de 11 casos que ele publicou lá em 1943. E a partir dali veio o conceito de autismo, e esse termo autismo vem do grego, vem da psiquiatria, lá do início dos anos 1900, que a psiquiatria chamava de síndrome autista, né? Aquela condição psiquiátrica da saúde mental, que o indivíduo se voltava para dentro de si mesmo, que isso quer dizer a etimologia da palavra. E o Kanner, lá em 43, se apropriou desse termo autismo para a chamada síndrome autística infantil, que era uma característica que ele percebia num grupo de crianças, desses 11 casos que ele descreveu, onde se caracterizava por um isolamento cada vez mais intenso, uma capacidade de interesse restrito e repetitivo, com alguns movimentos estereotipados diferentes. E, a partir dali, esse termo autista, né, se permaneceu até o final dos anos 90, quando gradativamente começou a se entender que esse problema do desenvolvimento não era categórico, isso é, sim ou não. Era uma maneira de se enxergar o transtorno de uma forma dimensional. Por isso que tem o termo espectro, né? Porque exatamente a apresentação clínica ela é muito diversa. A apresentação clínica está tão diversa e esse guarda-chuva chamado espectro autista está tão amplo que provavelmente vai vir algumas mudanças aí para frente de categorização, porque se entende, né, que o indivíduo dentro do espectro autista com muitas deficiências, né, que chega a ser não verbal, com uma deficiência intelectual, estar junto no mesmo grupo com o indivíduo que tem uma inteligência até às vezes acima da média e que tem mais dificuldades na área social e não tem essas outras deficiências. Então, há uma tendência de se entender que vai se dividir esse grupo novamente, né? Mas esse guarda-chuva realmente do espectro autista faz com que o número de pessoas com esse diagnóstico aumentou,
sim, sem dúvida, mas os neurocientistas também entendem que talvez 10, 15, 20, até 20% dos casos seja um aumento real, né, que nós estamos tendo um maior número de indivíduos com esse problema. Bom, se a gente está vendo um crescimento real, temos que nos debruçar sobre o entendimento do porquê isso, né? Então, a epidemiologia é uma ciência que trabalha muito com os dados da população, né, em geral. E a gente tem visto que, mesmo que o critério diagnóstico mudou, ainda persiste um aumento. Então, esse aumento é que está intrigando, né, todos nós, né? Infelizmente, é uma realidade, aumentou o número de casos, é difícil alguém, no dia a dia de hoje, não ter um filho de um conhecido ou uma criança da escola do meu filho que já tem esse diagnóstico, né? Você falou, Renato, de um guarda-chuva. O que está incluído, então, hoje, né, com os estudos já validados, que pode ser enquadrado dentro, então, desse espectro autista? Quais são as graduações, as diferenças de TEA nesse sentido? Hoje, né, se a gente pegar assim, desde 2013, quando o DSM-5 foi reeditado, né, já em 2022 teve um DSM-5 revisado, mas desde a sua publicação do DSM-5 em 2013 e depois a classificação internacional de doenças, o famoso CID, né, da publicação de do CID-10 para do CID-11, que foi em 2022, né, essas mudanças nessas classificações, tanto pelo DSM quanto pelo CID, colocou que toda a criança que tem um atraso global do desenvolvimento, ela já está dentro do diagnóstico do espectro autista. Então, até 2013, até a publicação do CID-11, nós nos debruçávamos sobre uma classificação de que a criança está com um atraso global do desenvolvimento. O que é um atraso global? É uma criança que tem um atraso do desenvolvimento em mais de uma área do desenvolvimento. Então, ela tem um atraso na linguagem, na comunicação e fala, e tem muita dificuldade de interação social, muita dificuldade de se conectar com o seu ambiente, e não raro, às vezes, ela tem também algumas questões motoras que estão envolvidas. Mas se ela tem atraso em duas áreas do desenvolvimento infantil, ela já é considerada um atraso global. Então, a gente considerava a criança como um atraso global e estava iniciando as intervenções terapêuticas, mas o diagnóstico final não estava determinado ainda. A partir da publicação desses órgãos internacionais, que é o DSM e o CID, né, nós passamos a entender que estar com atraso global já é sinônimo de espectro autista. Então, essa é uma das grandes razões porque que maior quantidade de indivíduos, de crianças e tal, com esse diagnóstico, né? Bom, o que foi na mudança do CID-10 para o CID-11, né? Se separou do autismo típico, o autismo atípico, que tinha uma classificação do CID-10, a síndrome de Asperger, né? E outras síndromes genéticas estavam nesse mesmo grupo de classificação do CID-10. E isso começou a se entender que não tinha mais por que tu diferenciar desta forma, uma vez que a dificuldade social, que é o pilar central do espectro autista, ele está presente tanto na síndrome de Asperger, né, quanto num CID típico ou atípico. Então, as dificuldades centrais são as mesmas, então, por isso que se entendeu de globalizar. Só que essa globalização desse guarda-chuva, que eu chamo assim do espectro autista, trouxe algumas vantagens para se entender e para se começar a dar intervenção terapêutica para todas as crianças, mas se criou um problema, como eu disse anteriormente. Eu estou botando no mesmo grupo crianças com dificuldades muito distintas. Apesar do pilar central ser o mesmo, de uma dificuldade, uma deficiência na área social e de comunicação social, são quadros clínicos diferentes, são quadros clínicos com terapias, não digo tão diferentes, mas sim de intensidade e foco de terapêutico diferente, né? As necessidades de uma criança que tem um espectro autista não verbal, com uma deficiência intelectual, as necessidades terapêuticas desse indivíduo são diferentes de um indivíduo que não teve atraso do neurodesenvolvimento, tem uma capacidade de fala adequada, apesar de ser uma fala classicamente dentro
do que a gente considera uma dificuldade de pragmática de fala, né? Mas que realmente a gente tem que entender que são situações distintas e que a neurociência está se debruçando para tentar fazer uma nova classificação, né? Renato, diante disso tudo que você falou, como que deve ser feito o diagnóstico do TEA? Boa pergunta. Eu acho que esse ponto é importante que a população em geral saiba, né? O diagnóstico ainda é observação clínica. Eu preciso conhecer a criança, o indivíduo, o jovem ou adulto. Eu preciso montar a história desse indivíduo, porque se é um transtorno do neurodesenvolvimento, ninguém fica autista aos 7 anos de idade, aos 15 anos. Ele tem que ter uma história do neurodesenvolvimento lá atrás que mostre para mim que realmente as coisas começaram muito cedo na vida dele. Então, a maneira como eu vou construir esse diagnóstico é observando a pessoa, vendo ela, escutando a história dela, observando ela. Não existe, no momento, nenhum exame que diga que sim ou que não. Por exemplo, não existe um elétron, um exame de ressonância magnética, tomografia, um exame genético, e não existe avaliação neuropsicológica que diga que sim ou que não. Todos eles são avaliações auxiliares. O que está se fazendo muita confusão nos dias de hoje é achar que a avaliação neuropsicológica faz diagnóstico. Ela pode nos auxiliar no diagnóstico, mas o diagnóstico ainda é clínico observacional. Que bom se nós tivéssemos um exame que dissesse, tu tem ou não tem. Mas como é um problema dimensional, isso é, ele não é sim ou não, ele é um espectro, né? Na medida que ele é um espectro, eu preciso ter uma avaliação subjetiva de ver o quanto esse indivíduo está tendo prejuízos. Por que se fala de TEA? É transtorno do espectro autista. O que quer dizer essa palavra transtorno? Prejuízo. Isso quer dizer, o indivíduo tem um funcionamento que traz muitos problemas para ele. Ele tem muita dificuldade de se adaptar socialmente, ele tem muita dificuldade de entender as relações sociais, ele não consegue entender piadas, ele não consegue entender metáforas, ele não consegue entender por que eu me preocupo em dar oi e bom dia para alguém. Por quê? Não preciso. Então, assim, a lógica dele é outra. Então, assim, eu preciso entender esse indivíduo desta forma. Isso está trazendo prejuízos para ele. Se está trazendo prejuízos, é aí que vem o conceito do transtorno. Então, muitas pessoas têm traços autistas. Ter traços autistas, os cientistas dizem, os pesquisadores, que 20% a 30% da população em geral tem traços autistas. E aí? Só por eu ter traços, eu não quer dizer que eu sou autista? Eu posso ser metódico, gostar de tudo no lugarzinho, gosto de lavar minhas mãos. Tu tem toque? Não necessariamente, eu tenho traços obsessivos, eu tenho traços paranoides, eu tenho traços depressivos, mas não necessariamente eu tenho o problema. Eu sempre digo para os meus alunos, o indivíduo dito normal, né, ele é um conjunto de traços. Agora, tu ter problemas, exatamente aí é que as dificuldades começam a aparecer. Eu tenho um jeito de funcionar, que isso me traz muita dificuldade de adaptação. E aí sim entra a palavra transtorno na frente, né? Renato, você falou, né, sobre a síndrome de Asperger ter sido incluída no TEA. Dessa forma, é possível que o TEA também possa ser confundido com outros transtornos? Sim. Por exemplo, uma criança com uma deficiência intelectual. Então, os estudos na área da deficiência intelectual, a causa da deficiência intelectual são várias, mas uma das principais, digamos, causas envolvidas na deficiência intelectual é de base genética. Então, existem alguns genes que, quando estão com problemas, algumas deleções, algumas mutações, em alguns cromossomos, como no cromossomo 11, o cromossomo 15, o 16, né, que estão frequentemente envolvidos em algumas deficiências intelectuais. Esta criança que tem essa deficiência intelectual, ela poderá ser confundida com autismo. Porque todo indivíduo que tem uma deficiência intelectual de moderada a grave, necessariamente ela vai ter muitos sintomas autistas. Porque os sintomas autistas, muitas vezes, eles são adaptativos. É o jeito que eu consigo entender e me relacionar com o meio ambiente. Então, a deficiência intelectual, ela vem
carregada de sintomas autistas e é visto como se ele fosse um autismo. E nós, quando avaliamos crianças, às vezes fica difícil realmente tu determinar se aquilo é uma deficiência intelectual com sintomas autistas ou é um autismo que está cursando com deficiência intelectual. Realmente, como eu disse, não existe um exame que diz que sim ou que não, então é um julgamento clínico muito importante, né? Existem algumas síndromes genéticas, né, que se confundem, né, e parecem ser autismo, e a base dela é uma síndrome genética. Por exemplo, a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma trissomia do cromossomo 21. Invariavelmente, esses indivíduos vêm cursando com deficiência intelectual. Disse que virtualmente todo o indivíduo que tem síndrome de Down, ele tem um certo grau de deficiência intelectual, e alguns até de moderada a grave. Então, ter síndrome de Down, vou te dizer assim, uma boa parte deles vem com sintomas autistas. A síndrome do X frágil também é uma mutação de um gene que está no cromossomo X, né? E o homem, como só tem um cromossomo X, quando ele tem essa mutação no seu cromossomo X, ele vai apresentar a síndrome do X frágil. E o X frágil também cursa com frequência com deficiência intelectual, e 30% a 40% dos indivíduos com X frágil têm a clínica do espectro autista. Então, essas síndromes genéticas, elas vêm com essa sintomatologia e com essa situação de coexistir, né? Eu tenho um X frágil com o espectro autista, eu tenho uma deficiência intelectual com sintomas ou espectro autista. Então, uma outra coisa que confunde na prática, sem ser uma síndrome genética, né, são os transtornos do desenvolvimento da linguagem. Então, o chamado TDL, transtorno de desenvolvimento de linguagem, disparado é o que mais confunde nessa faixa etária de 1 ano e meio, 2 até 3 anos, que a criança com essa faixa etária que tem atraso global de desenvolvimento, muitas vezes ela tem um transtorno de linguagem, um TDL, e é dito que ele tem autismo. E aí, quando ele chega com 4, 5 anos, 6 anos, aí fica mais fácil de tu discernir que aquilo não foi um espectro autista, aquilo era um TDL. E eu vou te dizer assim que muitas crianças com diagnóstico de autismo hoje acabam sendo confundidas e é um TDL que tem por trás. Então, o que a gente recomenda? Que a gente tenha muita cautela, que a gente tenha muito bom senso, muito critério clínico para fechar o diagnóstico. Porque quanto mais cedo a criança for na sua idade, mais chance eu tenho de erro no diagnóstico. Então, tem um estudo bem interessante que mostra que se eu montar o diagnóstico com uma criança de 1 ano e 4, 1 ano e 6 meses, quando eu reavaliar ela lá com 3 anos, em torno, né, de quase 20% dessas crianças, o diagnóstico não vai se sustentar mais. Então, tem uma margem aí de 15% a 20% de crianças que, quando o diagnóstico é feito antes de 2 anos, a chance de eu sustentar esse diagnóstico aos 3 anos cai. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito critério clínico para não simplificar e banalizar esse diagnóstico, que, uma vez que eu tenho certeza que essa criança tem um transtorno de espectro autista, ela vai ser autista pro resto da vida. E é muito ruim eu dizer para uma família que ela tem um espectro autista e chegar lá com 4, 5 anos eu dizer para eles, não, ele não é mais autista. Então, ele nunca foi autista, né? Foi um erro diagnóstico, né? O que não quer dizer que a gente vai prescrever tratamentos diferentes, porque uma criança que tem um transtorno de linguagem ou que tem um espectro autista, o tratamento é quase que a mesma coisa. Mas a evolução que a criança vai ter com a intervenção terapêutica vai ser diferente, né? Quais são os cuidados, então, essenciais para fechar esse diagnóstico, para minimizar a possibilidade de ter erros? Eu acho que tem que ter uma avaliação feita por um profissional qualificado. Quem é o profissional qualificado para fazer esse diagnóstico? O diagnóstico é um ato médico. O diagnóstico é um ato da medicina. O que não quer dizer que um psicólogo, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, enfim, um fisioterapeuta que esteja acostumado a tratar e trabalhar com crianças com transtornos do neurodesenvolvimento não possa também fazer as suas opiniões, as suas hipóteses diagnósticas. Sim, né? Mas assim, o diagnóstico é um ato médico
E dentro da medicina, quais são os profissionais que estão habilitados para fazer isso, né? A pediatria é a especialidade dentro da medicina responsável pela infância, que engloba a primeira infância, a faixa escolar e o adolescente. Então, o pediatra é o especialista nesta área. Mas nem todos os pediatras estão hábeis para isso, porque a pediatria é uma área muito grande. Então, tem pediatras que trabalham muito mais com uma área gástrica, ou pneumológica, ou cardiológica, enfim. Então, assim, tem mais talento para pediatria ambulatorial, de patologias básicas da infância, então não estão acostumados com esses transtornos do neurodesenvolvimento. Então, eu digo que dentro da pediatria existe uma área de atuação que é a pediatria do desenvolvimento e comportamento. Então, se o pediatra tem uma boa base, um bom treinamento nesta área, sim, ele seria um profissional hábil. O outro é o neuropediatra, sim. O neuropediatra é outro profissional também capacitado, assim como o psiquiatra infantil, né? Mas a psiquiatria, né, ela geralmente os psiquiatras vêm da psiquiatria de adulto e fazem especialização na infância. Quem realmente faz a formação de desenvolvimento infantil e acompanha a pediatria como um todo, né, principalmente as crianças ditas típicas, né, é realmente o pediatra e o neuropediatra, né? Mas são esses três profissionais que são hábeis para fazer esse diagnóstico. O que eu recomendo é que seja feito de forma sólida, que a criança seja avaliada de uma forma ampla, uma boa história, que possa ter oportunidade de observar essa criança em mais de um momento. Não se recomenda consultas de 10, 15 minutos e tirar uma conclusão precipitada sobre o que tu está vendo. É importante eu poder ver vídeos. Hoje a maioria das famílias tem um smartphone que faz filmagens das crianças com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Pega filmes de aniversáriozinho de 1 ano, de 2 anos, festa de Natal, a criança está brincando com outras crianças, que através do filme eu consigo olhar e ter um olho de quem entende de desenvolvimento infantil e dizer assim, essa criança já lá com 1 ano estava me mostrando que não estava bem. Eu posso utilizar observações na escolinha, né, ver como é que ela interage com as outras crianças da escola, como é que ela interage num parque, numa praça. Então, assim, eu tenho que observar a criança. Eu tenho que ter no meu consultório um espaço onde eu posso ver a criança interagindo com os brinquedos, para ver se ela brinca de forma funcional, se ela brinca de forma simbólica, como é que é a capacidade de comunicação dela. Enfim, no ambiente do consultório, observando a criança por um período de 40, 50 minutos, eu tenho já mais elementos, né? Mas eu recomendo ter muita cautela e bom senso e uma boa base profissional para fazer esse diagnóstico. Qual a prevalência no Brasil? Então, no Brasil, a gente não tem nenhum estudo de prevalência que possa nos dizer assim, é um estudo bem feito, um estudo amplo brasileiro. Não temos. A gente teve um estudo aí em Atibaia, em São Paulo, que fizeram um estudo de prevalência local, regional ali, né? Mas nós nos baseamos pelos estudos de prevalência que são feitos em outros países. Então, se nós pegarmos os estudos feitos nos Estados Unidos, que é um dos países que faz excelentes pesquisas de base demográfica e base epidemiológica, a gente tem os dados do CDC de Atlanta, que é um centro de estatística e epidemiologia norte-americano respeitado no mundo inteiro, tem critérios bem feitos de análise estatística, né? Assim como temos dados europeus, né? Temos dados da Ásia. Então, existem dados epidemiológicos de estudo de prevalência no mundo inteiro. Foi publicado agora recentemente um estudo de uma revisão sistemática, analisando vários estudos de prevalência no mundo afora. E eles separaram por regiões do mundo, né? Então, se nós pegar a América, aqui nós temos um dado de prevalência que é basicamente canadense e norte-americano. Se nós pegar os dados europeus e asiáticos, nós vamos poder juntar, e essa revisão sistemática foi publicada mostrando que a prevalência mundial gira em torno de 1%. Né? Então, se nós temos 1% da população aproximadamente dentro do critério diagnóstico, isso eu estou dizendo crianças e adultos. Se nós pegar os dados do CDC de Atlanta, ele dá uma estatística diferente. Ele mostra, na faixa etária de 8 anos, nós temos hoje um caso para cada 31, 33 crianças, né? Então, mas isso é um dado epidemiológico, né?
que a gente tem que saber fazer a leitura desse dado epidemiológico, né? É um ponto de corte aos 8 anos de idade e que fecharam os critérios. Mas mesmo nos dados do CDC de Atlanta, se a gente olhar diferentes regiões dentro dos Estados Unidos, nós temos diferentes prevalências. E isso é uma coisa para a gente entender, né? Porque que na região do Texas, por exemplo, tem um nível de prevalência mais baixo e tu vai lá na região da Califórnia, tem um nível de prevalência 4, 5 vezes maior. São coisas para a ciência se debruçar e entender por que existem essas diferenças tão grandes, né? Mas, infelizmente, no Brasil, a gente não tem um dado estatístico que possa ser confiável. Recentemente, agora, o IBGE lançou um estudo de pesquisa demográfica, mas por opiniões, por resposta a um investigador, um que vai na casa. Então, por amostragem, o IBGE chegou numa uma prevalência de 1,4%. Mas nota-se, esse 1,4% de características de pesquisa e estatística é muito baixo, porque é um estudo. Tu chega numa casa e pergunta, olha, tem indivíduos com problemas de tal saúde? Tem indivíduos com espectro autista? Tem. Mas eu vou te dizer assim, na minha prática, dentro de um ambulatório, dentro da universidade, ligado ao Sistema Único de Saúde, a gente tem uma ideia aproximada, né, de que 40% das crianças que a gente avalia, a gente tem que desfazer o diagnóstico. Porque esse diagnóstico está mal feito e a criança tem um diagnóstico de autismo, na realidade ela não tem autismo. Então, tu imagina, o dado do IBGE é baseado nisso. Então, a gente tem que levar em consideração que esse 1,4% ele está um pouquinho dimensionado demais, né? Mas que faz sentido, porque muitas pessoas têm um diagnóstico, muitas crianças, né, e não são. Renato, e é mais comum em meninos ou meninas? Os transtornos do neurodesenvolvimento como um todo são mais frequentes em meninos, né? Se diz que o cérebro masculino, principalmente na fase fetal, né, embrionária, ele é mais vulnerável, né? Então, o espectro autista ele tem uma relação de mais ou menos a cada 4 indivíduos com autismo, 3 são meninos, né? O que aconteceu nos últimos anos, né? Que alguns estudos mostraram que é uma relação já de 1 para 3, porque começou a se ver mais casos de meninas que têm o diagnóstico, né? Mas não foi visto, não foi avaliado, passou desapercebido. Então, se criou esse termo, né, o autismo de meninas, né? Mas, na realidade, eu acho que é um quadro dentro do espectro autista que a gente não estava percebendo, a gente não estava observando. Porque uma criança menina, tímida, recatada, quietinha no seu canto, ela chama menos atenção do que um menino. Essa que é a verdade. Entende? Mas as dificuldades vão aparecer em ambos. E quando as meninas têm espectro autismo, tendem a ser mais graves. Tendem a ser de mais impacto, né, do que os meninos. É mais frequente tu ter meninos autistas menos impactados nas deficiências, né? Renato, é possível a gente observar que os pais, de alguma forma, também estão em busca de um diagnóstico e de, muitas aspas, né, encaixar o filho, que às vezes tem características típicas de timidez ou da própria infância, dentro de um diagnóstico de TEA? Sim, essa tua pergunta ela é muito válida por esses aspectos, assim, né? Porque se nós pensar assim, a timidez é um traço de temperamento do indivíduo. Então eu tenho pessoas que eu conheço da minha relação social que são mais tímidas, são mais quietas. Tu vai ver numa conversa, às vezes ele participa 1 ou 2 vezes, e tem aquele outro que é o extrovertido. Os holofotes estão para ele fala. Então isso é um traço de temperamento. Agora, a timidez, ela vai indo num degradê, né, até uma timidez extrema que leva ao retraimento. Quando começa essa condição assim de timidez mais intensa, indo para o retraimento, ela entra muito na característica dentro do espectro, né? Então, muitos indivíduos têm esses traços, que eu diria autistas, mas são características de temperamento que a pessoa tem. Não necessariamente isso, mas há uma tentativa de botar nome naquilo que eu observo. Então, se eu acho que aquele indivíduo é mais quieto, mais paradão, mais retraído, ficou difícil de tu separar isso é autismo ou, de repente, é um traço de temperamento ou isso é uma fobia social? A pessoa tem uma fobia social que é uma dificuldade realmente
que ele tem de se dar nas relações sociais e que causa um sintoma desagradável para ele que ele evita. Então, isso entra no conceito de fobia social, né? E aí fica difícil de tu botar esse diagnóstico. Por exemplo, qual é o pai ou mãe que quer receber o diagnóstico se seu filho tem uma deficiência intelectual? Eu quero ter o diagnóstico de autismo. Porque o diagnóstico, ser autista hoje no nosso meio, da nossa vida contemporânea, ele está mais protegido. As leis da criança autista são muitas e protegem ela. Tu tendo o diagnóstico de autismo, as portas de terapias nas operadoras de saúde se abrem. Tu vem um diagnóstico de deficiência intelectual, não se abre assim tão fácil. Então, há uma tendência, né, das pessoas buscarem esse diagnóstico também para benefícios de ter apoio das operadoras de saúde, ter apoio do governo, das leis, né? Assim como ter também benefícios que a própria lei cria, né? Então, concursos públicos hoje, o vestibular, concursos de trabalho, tu tendo um diagnóstico de autismo, tu tem vaga garantida, ou tu tem um número de vagas que é hoje para pessoas com deficiência que garante um espaço. Então, essas condições que a lei, de alguma forma, protege, ela também abre portas para quem não é e quer ser para poder ter esses benefícios. O indivíduo adulto que tem o diagnóstico, no serviço público, né, alguns cargos federais, talvez municipais e estaduais também, a pessoa tem direito à redução de carga horária de trabalho. Então, esse benefício traz para muitas pessoas, eu ter esse diagnóstico, eu tenho esse benefício. Então, infelizmente, existe um uso abusivo desse diagnóstico, ou querer se encaixar para não ter o estigma de um problema, né, e ter os benefícios que a lei protege. E, infelizmente, existe, né? Ninguém quer ter um diagnóstico de esquizofrenia, né? Eu prefiro ter o diagnóstico de autismo. Então, conversando com um colega psiquiatra um tempo atrás, ele me trouxe assim, que um paciente esquizofrênico dele, já antigo, achava que ele era autista e ele queria o diagnóstico de autismo. Então, como eu falei, esse guarda-chuva do espectro autista ele ficou tão amplo, né, que realmente os critérios se perdem um pouco, né? E isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Renato, você falou ao longo da entrevista de diversas formas. Para a gente encerrar e de maneira resumida, então, quais as dicas e cuidados que você daria, né, para os profissionais de saúde e os pais antes de fechar um diagnóstico de TEA? Eu acho que a primeira coisa é assim, ter um bom conhecimento do assunto, não se limitar a apenas alguns sintomas, entender a neurociência do funcionamento do indivíduo com espectro autista, né? Entender a fisiopatogenia de funcionamento para tu poder entender a manifestação clínica e saber ter uma boa experiência profissional de fazer um diagnóstico diferencial, entender assim, isso é um espectro autista, ou é um transtorno de linguagem, ou é uma síndrome genética, o que tem aqui? Não ter pressa para fazer o diagnóstico. Quando eu digo não ter pressa, não quer dizer que tu vai levar 1 ano para fazer o diagnóstico, 2 anos, mas tu não tem que resolver o diagnóstico numa consulta, principalmente uma consulta de 15, 20 minutos. Eu acho que tu tem que ter uma boa capacidade de entender esse processo diagnóstico, o que não quer dizer com isso que tu vai não fazer a terapia. Se eu tenho uma criança de 2 anos, ela está com atraso, não importa se é um TDL, se é um TEA, se é uma síndrome genética, ela tem que ir para a intervenção terapêutica. Esse é um ponto de partida. Eu não preciso esperar para fazer um plano de terapia para uma criança porque eu não tenho diagnóstico ainda. Não, se ela tem atraso, ela tem que estar em tratamento. O diagnóstico, sim, ele pode aguardar uns meses para mim fechar, né? Então, eu acho que eu tenho que trabalhar isso com a família, porque eu sei que as famílias, os pais querem uma resposta rápida. Eu quero que me diga hoje se meu filho é autista ou não é autista. E eu sei que essa angústia é difícil. Mas essa é a arte nossa como clínico, de mostrar para a família que a gente vai estar junto com eles nessa caminhada, que eu vou construir esse diagnóstico junto com eles. Mas que, independentemente do nome que eu vou dar para isso, eu tenho que colocar a criança em terapia. Isso é que é o mais importante. Renato, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite e poder estar aqui junto contigo. Nos próximos vídeos, vamos continuar falando de outros transtornos infantis. Obrigado pela atenção. Tchau.